o que a rede social, como Facebook, Orkut, foram para os millennials, os jogos são para a geração Z e Alpha. E aí, obviamente, muda os jogos. Talvez um Fortnite, um Call of Duty para a geração Z e um Roblox para a geração Alpha. Só que o que o jogo traz? O jogo traz que você controla o ambiente, entendeu? E aí, a geração Z, ela tá diante de uma série de situações onde ela não tem esse controle. Ou ela navega em um ambiente onde, se ela fez alguma coisa errada, ela dá um comando, um Ctrl+Z, ela sacode o celular e aquilo desfaz. Entendeu? Então, como é que você explica para uma geração o que de fato é possível desfazer e o que são tomadas de decisões que não tem volta? Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Mais um episódio do nosso podcast Papo de Talento. Eu sou Poliana Macedo, gerente executiva do Manpower Group. Vou me autodescrever. Sou uma mulher negra, de cabelos pretos ondulados e estou usando uma blusa branca. E hoje o nosso Papo de Talento é sobre a geração Z. Vamos falar muito sobre essa geração e o que tem dado o que falar. E para falar sobre esse tema super interessante, contar muito pra gente sobre essa geração, temos uma convidada super especial, Mari Galindo. A Mari é CEO e fundadora da Nice House, especialista em inovação e geração Z. Mari, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, super prazer estar aqui com vocês. Também vou me autodescrever, sou uma mulher branca, cabelo preto curto e estou vestindo uma camiseta do Lakers, apesar deles terem perdido. Mari, pra gente começar a esquentar esse papo que, enfim, tá super em alta, a gente ouve falar muito sobre as divisões de gerações, né, geração Z, milênios, e aí eu queria que você comentasse um pouco, né, se realmente essas separações fazem sentido, de onde surgiu tudo isso? Boa, eu acho que as separações, assim, né, é quase que aquela questão do signo, né? Tem gente que acaba que não acredita, tem gente que acha que faz super sentido, mas do ponto de vista de comunicação social, você fazer essas diferentes formas de agrupamento é realmente para você conseguir ter um entendimento de comportamento do consumidor, né? Então, boa parte dos momentos de mundo que aquelas pessoas nascem, do contexto sociopolítico, econômico, influencia em como essas pessoas vão se comportar, né? E dentro da comunicação, a gente tem uma disciplina que é a comunicação de massa, então isso te ajuda a entender como falar com cada um desses públicos. Obviamente que à medida que a gente vai tendo mais faixas entrando e a forma como a nossa sociedade tem mudado numa velocidade muito rápida, hoje a gente vive um fenômeno pela primeira vez que é você ter quase que 6 gerações numa mesma empresa, né? E aí assuntos como conflitos geracionais, enfim, inúmeros outros que eu acho que até a gente vai conversar um pouco aqui, eles começam a emergir. Então, o meu ponto de vista do estudo de gerações, ele vem para a questão de comportamento de consumidor dentro das disciplinas de comunicação e marketing. E já que você falou do mercado de trabalho, as gerações juntas, vamos pegar, né, vamos desse gancho e falar um pouquinho da geração Z no mercado de trabalho. E aí, assim, você que é super especialista nesse tema, queria que você contasse um pouco pra gente da característica da geração Z, né, no mercado de trabalho. Boa, eu acho que para chegar no ponto de mercado de trabalho, é legal a galera ter um entendimento, né, de qual que é o momento de mundo que demarca a geração Z. Então, com base em pesquisa, a geração Z é um recorte de geração que começa ali entre 95 a 2010. Tem um estudo muito interessante da McKinsey, que ela fez sobre geração Z nas Américas, incluindo Brasil, né, América Latina e América Central e Norte, e o mesmo estudo na Ásia. E eu acho que aqui tem um ponto interessante, porque assim, a mesma geração, com base em momentos e contextos completamente diferentes dessas regiões, tem comportamentos também completamente diferentes. Então, trazendo aqui para o Brasil, é uma geração que nasce em momentos de muitas crises, né? Então, desde a infância, ela vive o 11 de setembro, ela vive a queda da Bolsa na crise de 2008, ela vive uma crise sanitária que foi o Covid, ela vive muitos pontos de instabilidade, né? Então, é uma geração que ela é mais pragmática, é uma geração que em vários comportamentos ela parece com o Baby Boomer, né? Porque o Baby Boomer é uma geração que quer ter mais o controle e preza pela estabilidade, né? É uma geração que ela entende que a narrativa de
assim, daquelas carreiras que são de muito tempo numa mesma empresa, ou até aquela carreira do empreendedorismo que foi muito potencializada pelos millennials, do tipo, quero ser dono da minha empresa, vou ter uma ideia genial aqui do meu quarto, e em menos de 30 anos eu tô milionário e capa da Forbes, né? Ela não acredita nessa narrativa porque ela viu as consequências disso, né? Fora que ela também é muito impactada, por exemplo, pela indústria do cinema, onde tudo que remete a futuro, ele é distópico. Ou seja, se você olhar praticamente todos os filmes que impactaram a geração Z na primeira parte ali, na infância e adolescência, são filmes onde você tá com o mundo derretendo, você é um robô procurando um próximo enlatado numa estação de energia, entendeu? Então, assim, ela tem muito essa ansiedade, né? De tipo assim, cara, como que vai ser meu futuro? E aí, entrando em mercado de trabalho, né? Ela entra em um mercado de trabalho extremamente acelerado, onde eu gosto de dar esse exemplo, né? A gente demorou 20 anos para a profissão de cobrador de ônibus começar, tipo, não, vai entrar em extinção. Sim. E a gente pega a profissão de desenvolvedor, que durante a pandemia teve seu ápice, né? Então, você teve aquele fenômeno das escolas de rápida formação. Em 6 meses, você já entrava em alguma empresa como um desenvolvedor júnior, ganhando um salário ali de 5, 7 mil. E hoje, 5 anos depois, desenvolvedor já está sendo visto como uma profissão que vai entrar em extinção por conta da inteligência artificial. Então, a geração Z, ela também tem esse conflito dentro do mercado de trabalho, que é se tornar obsoleto muito rápido, né? É a geração que mais vai ter que trocar de carreira ao longo do tempo. Então, quando você olha para esse comportamento numa geração mais pragmática, uma geração mais atenta a dinheiro, uma geração que é 100% digital na história, a primeira geração que ela não tem referencial histórico sem a presença da internet, e é uma geração que aqui na América Latina, principalmente no Brasil, ela tem muita influência da cultura asiática, né? Porque foi parte de um plano de exportação de cultura, principalmente a Coreia do Sul, e é uma geração que, por exemplo, né, os millennials, o sonho era viver, tipo, sei lá, California Dream, Estados Unidos, Vale do Silício. A geração Z já é K-pop, dorama, Naruto, BTS, e por aí vai, né? Então ela também vive esse reflexo de uma mudança, talvez, de hegemonia de poder aí, disputa entre Estados Unidos e China. E aí, quando a McKinsey rodou essa pesquisa na China, é uma geração que, tipo, gasta pra caramba, gileta o cartão. Por quê? Porque cresceu durante o boom asiático, né? Então, você percebe o quanto que, sim, o contexto influencia no comportamento das gerações. E aí, em termos de mercado de trabalho para a geração Z, é isso. É a primeira geração que talvez, colocando aqui uma linguagem figurativa, no banco ali de espera de uma entrevista, esteja sentada ela e um robô. E como é que você prepara essa geração para esse momento, entendeu? Mari, e quando a gente fala, por exemplo, de comunicação e de relacionamento, né? A gente tá falando de mercado de trabalho, e aí a gente tem uma geração Z dentro de uma mesma empresa com outras gerações, e aí ela tem que lidar com o gestor, que muitas vezes não é da mesma geração que ela, o colega de trabalho não é da mesma geração, e às vezes ela tem que interagir com alguém de um outro departamento que também não é da mesma geração. E aí, como que isso se dá nesse ambiente com essa comunicação? Boa, a famosa pergunta de 1 milhão, né? Mas o que eu costumo trazer, assim, é que, basicamente, o conflito geracional, ele mora naquilo que para uma geração é negociável e para outra não. E eu vou trazer um exemplo, assim, aquele, né, vá para os extremos para explicar um ponto. Por exemplo, os baby boomers, a questão de gênero. Ser homem ou mulher na cabeça de um boomer determinava se ele ia para o campo de guerra ou não. Ser homem ou mulher determinava categoricamente papéis que você exercer dentro de uma família, né? Então, a figura do homem como aquele provedor, a figura da mulher como aquela que cuida do lar, dos filhos, da educação dos filhos. Então, boa parte da forma que você organizava a sociedade passava pela identidade de gênero, nos meios em que você mais frequentava. Então, aqui a gente tá falando de uma época onde boa parte das pessoas ainda moravam no campo, e as cidades estavam começando a crescer, a se desenvolverem. Hoje, quando você traz para a geração Z, a questão de gênero, ela tá muito mais atrelada ao prazer do que à função social.
né? Sim. Então, pegando uma geração Z que tem um tempo aí de consumo de smartphone de 6 horas e 40 minutos por dia, você ser homem ou mulher não muda nada nas funcionalidades que você vai acessar no Instagram, no YouTube, no TikTok, whatever. Você pode ser uma fada no seu avatar, você pode ser um mangá que você vai acessar as mesmas Sim. coisas, entendeu? Então, a questão de gênero não mostra qual é uma função social. A função de gênero tá muito mais ligada a um momento íntimo de preferência sexual, né? Só que aí existe um conflito, porque pra geração Z, essa questão de gênero é uma coisa fluida, não é uma coisa que ela tem que decidir agora, ela quer testar, ela tem a possibilidade de... Ela vive em um contexto de sociedade que fala muito sobre isso, que quebra determinados paradigmas, e pra ela o gênero tá colocado em outro aspecto. Só que aí vai discutir isso com o Boomer, onde o gênero estava colocado como base de formação social. Entendeu? Então, para uma geração isso é negociável, para outra não é negociável. E aí, aonde que você, de fato, constrói esses canais? Através da comunicação, né? Só que aí você tem uma geração que gosta de falar e ninguém contestar, e você tem outra geração que não tá acostumada a ficar de boca fechada. Famoso choque cultural. Famoso choque cultural, entendeu? E aí, aí, beleza. Pô, então só tô trazendo aqui os pontos de treta, vamos colocar assim, né? Onde é que você começa a resolver isso? Eu sempre falo que quem é o adulto na reunião? Porque muitas vezes um gestor, ele joga todo o problema pro seu liderado, estagiário porque a premissa de qualquer relacionamento, se você vai ter um relacionamento de amizade ou um relacionamento colegas de trabalho, é o respeito, né? Como é que você quer criar um relacionamento com uma pessoa que vai fazer parte do seu time, se no primeiro dia a galera já tá zoando? Ah, porque fulano é Gen Z, né? Ah, fulano não aguenta, fulano é mimizento. Ah, a gente tá ralando aqui, se ele fizesse uma dancinha no TikTok, tava ganhando mais que a gente. Então, assim... A gente passou por um momento, principalmente depois daquele movimento que teve aqui no Brasil de caras pintadas, que as gerações mais novas, que antes eram vistas como o futuro da nação, passaram a ser hipercriticadas, entendeu? Passou a você usar a régua que você foi medido na sua vida pra medir essa nova geração. E aí, por exemplo, a galera fala assim, essa geração não aguenta, não é rígida, não sei o que lá. Gente, imagina uma pessoa extremamente rígida vivendo no mundo extremamente fluido e volátil que a gente tem hoje. Essa pessoa não ia sobreviver. Não. Entendeu? Só que as pessoas não olham, porque a parte de formação de caráter, valores e comportamento da maior parte dessas pessoas que hoje são de gerações baby boomers ou gerações X, foram construídas ao longo do tempo, né? E aí ela usa tudo aquilo que foi construído e também os lugares onde ela conseguiu se estabelecer para criticar uma geração que está vivendo em um outro ambiente. E um outro momento de mundo, né? Exato. E eu acho que, assim, se você dá um zoom out e para de olhar, assim, a geração pela geração e traz como que cada geração contribui para a humanidade como um todo, porque aquele princípio de sobrevivência vai perpetuando ao longo das gerações, você vê que a provocação que a geração Z traz é muito pertinente. É uma geração que tem questionado por que o centro da minha vida tem que ser o trabalho. Por que eu tenho que ficar, tipo assim, eu tenho que ter hora pra chegar e não ter hora pra sair? Eu não posso viver além daqui, entendeu? Que foi uma cultura que, sim, a geração X trouxe e a geração Y trouxe muito forte, entendeu? Porque pro Baby Boomer, que seria o avô da geração Z, o trabalho era para subsistência familiar. Sim. São aquelas histórias de que a gente só tomava refrigerante no Natal. Meu pai não me deu muita coisa, mas me deu educação, né? Porque investiu ali, começou a pagar uma escola e tudo mais. Então, o trabalho, ele não tinha aquela coisa de virar a sua identidade, né? Nem de prazer, né? Nem de prazer. Era tipo assim, preciso trabalhar para pôr comida na mesa, ponto. Na geração X, é uma geração que vive a abertura de mercado do Brasil para o mercado internacional. Então, onde você vê muito forte aquela narrativa de você ter que estudar, fazer faculdade, fazer mestrado, fazer doutorado. Quero trabalhar numa multinacional. Quero trabalhar numa multinacional, porque era o exemplo dos bons empregos. Isso. E o trabalho passa a ser uma ferramenta de mobilidade social. Então, quem tem bom emprego vai conseguir ter uma casa legal. É o que eu falo que o Gustavo Lima resumiu em Eu, Você, 2 filhos e um cachorro, entendeu? Que é o sonho dessa geração. Poder viajar pra fora uma vez por ano, mandar o filho pra fazer intercâmbio. E aí, todo esse formato que veio do American Dream, né? Os millennials pegam a questão do trabalho e associa a sua identidade, a quem você é. É aquela galera que você perguntou, oi, quem é você? Ele responde o que ele faz.
né? É aquilo que o trabalho passa a ser visto como lifestyle, Sim. porque é muito vendido pelas narrativas do Vale do Silício, né? Então você é aquilo que você faz enquanto trabalho e todo o seu propósito de vida tem que estar embutido na sua No job seu description, trabalho. entendeu? E a geração Z vem e ela questiona isso. Ela fala, gente, eu acho que a gente foi para um extremo, pra muita gente não deu em nada, Uhum. e eu não quero ser mais um desse. Por quê? Porque ela vive um momento de crise de sociedade, crise ambiental, que ela tem um sentimento muito forte de eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui. E assim, mas você pode ser a geração que vai viver 140 anos, tá? Mas em quais condições? Sendo que ela viu o crescimento econômico, a gente teve pela primeira vez empresas valendo trilhões e a maior taxa de desigualdade social. Sim. Então, assim, ela vê o mundo meio que colapsando, os sistemas regentes colapsando. E ela traz essas provocações. Mas quem tá disposto a parar pra ouvir essa provocação e rever uma série de tomadas de decisões que levou a pessoa a estar onde ela tá naquele momento? Sim. Entendeu? Mari, você falou uma coisa que conecta muito com o que a gente ouve, né? E aí, eu que sou do mundo de RH, escuto muito isso, né? Os gestores falarem assim, mas essa geração quer tudo pra ontem, eles não têm paciência. E aí, assim, você trouxe um pouco nessa narrativa, mas eu queria que a gente olhasse pra isso, né? Tem um fundo de verdade, é um estereótipo que as pessoas criaram, porque a geração Z é assim, porque é mimizenta, como você falou, ou exatamente tem esse fundo de verdade de que eles querem tudo pra ontem? Boa, eu acho que é uma coisa importante falar, né? Quando a gente fala de geração Z hoje no Brasil, a gente tá falando de mais de 25% da população brasileira, então é um número muito grande. O que acontece? Geralmente, quando eu dou algumas palestras, eu percebo que tudo que eu falo de geração Z e eu vejo a pessoa concordando, na cabeça dela, ela tá vendo o filho dela. Então, o filho ou algum sobrinho, então as pessoas tendem a trazer, né? A geração Z se resume ali às pessoas que você conhece. Sim. E a gente tá falando de um espectro de população muito grande num Brasil que tem muitas culturas diferentes, né? Então, assim, eu tô falando com esse overview. Acho que é um ponto de... um disclaimer importante aqui na nossa conversa, né? Sobre essa questão de que é tudo pra ontem, de ser mimizenta e tudo mais. Boa parte daquilo que a geração Z faz e tem hoje de comportamento não foi criado por ela. Então, a geração Z quer tudo pra ontem. Ok, a geração Z aprendeu a comprar na internet com a Amazon, com o Mercado Livre. Eles te entregam uma lava-louça em um dia. Então, você não entende por que você precisa aprovar uma verba para um festival em 3 meses, entendeu? Você pede um carro e ele chega em 3 minutos. Você pede um jantar e ele chega em 17 minutos. E se você pagar a entrega rápida, talvez ele chegue em 12. Você pula o anúncio do YouTube. Você pula o anúncio em 5 segundos, entendeu? Você pode viralizar e ter a sua vida completamente transformada em coisas de 24 horas. Quantos criadores de conteúdo a gente vê que fala, postei o vídeo, fui dormir, acordei, eu tinha viralizado e eram marcas me ligando. Tem um amigo próximo que ele é um influenciador grande e ele falou, naquela semana que eu viralizei, eu tinha enviado um orçamento de R$2.000 pra trabalhar com uma marca. A marca me devolveu falando assim, olha, vamos fazer por 6? Porque assim, ele falou, cara, a mulher teve dó de eu não saber precificar. Eu viralizei, e foi um viral bem, bem expressivo. Em menos de 6 meses, ele tinha faturado 1 milhão. Então, isso muda muito a vida. Isso buga muito a sua cabeça. Porque há um tempo você tá rápido, vivendo né? em 2.000 e daqui a pouco 1 milhão. Como é que eu cuido do meu dinheiro? E aquele medo de, tipo assim, agora eu tenho. E se eu fizer uma coisa errada e voltar à realidade que eu tinha antes? Como é que eu me comporto agora com todo mundo me olhando? Que qualquer frase recortada e mal colocada me gera um problema, um cancelamento. E eu vivo da minha imagem. Então, assim... é um mundo que vive numa velocidade muito rápida. Então, a geração Z querer as coisas pra ontem não foi uma questão genética, entendeu? Foi uma questão de comportamento. Ela vive uma sociedade onde tudo é pra ontem mesmo, entendeu? A gente brinca, principalmente quem trabalha... Eu trabalho na área de comunicação e marketing, né? Cara, às vezes a pessoa que tá no pronto-socorro, né? Um médico, cirurgião ali do pronto-socorro tem mais paciência do que uma pessoa que precisa aprovar um post pro Instagram. Né? Que é um desespero que se não subir o post naquele dia, parece que acabou o mundo, apocalipse. Então, é um momento de mundo de muito estímulo. Muito estímulo. E eles crescem nesse estímulo, né, Mari? Total. Porque, assim, eles já nascem, é o que você falou, assim, eles já nascem com o celular na mão praticamente, o tempo todo. Então, eles têm, assim, é muita influência o dia todo de várias coisas, eles são bombardeados pela tecnologia o tempo todo.
Exatamente. E um outro efeito também, que é a questão, dois pontos aqui, né? Um, que são os fluxos de usabilidade. Então, é uma geração que ela foi, digamos assim, meio que o primeiro consumidor depois que esses fluxos estavam bastante refinados. Então, você via, né, por exemplo, quando uma nova plataforma ia lançar uma funcionalidade, vamos pegar aí o Uber como exemplo, era sempre com aquele apelo de peça um carro em 2 cliques. Então, foi um momento de mundo, porque, segundo tô fazendo algumas conexões, mas pra trazer contexto aí nas respostas que eu dou, né? Tem um professor da Universidade de Nova York, que chama professor Scott Galloway, ele é um professor bastante midiático, então, talvez uma boa parte das pessoas conheçam, e ele fala que existem 3 grandes eras na humanidade, que é a era da globalização, que é quando os países começam a negociar entre si, a era da digitalização, que é quando você começa a transformar serviços analógicos em digitais, e agora o que a gente vive que é a era da dispersão, ou seja, você digitalizou tantas coisas em um único dispositivo que hoje as pessoas estão com a atenção dispersa, né? E os millennials foram a geração responsável pela digitalização, né? Se você olha até do ponto de vista de imagem mesmo, você pega uma área de trabalho do Windows. Primeiro, ela chama área de trabalho. Ela poderia ter chamado qualquer outra coisa. Ela chama área de trabalho. Segundo, você tem um ícone chamado lixeira, que ele é idêntico à lixeira que você olha no escritório. Você tem a parte de pastas, que ela foi inspirada na parte de arquivos dos escritórios dos anos 80 e 90, né? Ou seja, é uma geração que pegou tudo aquilo que ela via fisicamente e começou a digitalizar, consequentemente, as experiências. E ela foi refinando essas digitalizações, né? Vamos pegar aí, por exemplo, o aplicativo da Caixa. O aplicativo da Caixa Econômica, durante a pandemia, ele tinha uma fila virtual. Ou seja, os caras fizeram tão real, né, que até a fila os caras digitalizaram, né, tipo assim. E aí você pega um Nubank, que hoje é tido como uma referência de um banco digital. O fluxo dele é completamente diferente, mas é hiper refinado. A geração Z tem isso. Ela aprende que, eu compro na Amazon, se eu pagar mais R$ 9,90, eles vão entregar mais rápido. Eu vou ter acesso a filmes, eu vou ter acesso a isso. Ou seja, muita questão de controle. Porque foi muito a teoria, né, do consumidor no centro de tudo, que a geração Z foi impactada. E agora ela entende que ela é o centro de tudo mesmo, sim, entendeu? Por exemplo, gamificação, uma geração que gosta muito de jogar. O que a rede social, como Facebook, Orkut, foram para os millennials, os jogos são para a geração Z e Alpha. E aí, obviamente, muda os jogos. Talvez um Fortnite, um Call of Duty para a geração Z e um Roblox para a geração Alpha. Só que o que o jogo traz? O jogo traz que você controla o ambiente, entendeu? E aí, a geração Z, ela tá diante de uma série de situações onde ela não tem esse controle. Ou ela navega em um ambiente onde, se ela fez alguma coisa errada, ela dá um comando, um Ctrl+Z, ela sacode o celular e aquilo desfaz. Entendeu? Então, como é que você explica para uma geração o que de fato é possível desfazer e o que são tomadas de decisões que não tem volta? Que é um pouco do que foi visto e hiper comentado naquela série adolescente da Netflix, né? Então, assim, é um menino que tá acostumado a viver num ambiente onde ele pode desfazer. E aí, quando ele mata uma garota, como ele que desfaz essa ação? Entendeu? Então, eu acho que é isso. As pessoas precisam entender que o comportamento que foi passado pra geração Z ao longo desse tempo, ela é o efeito colateral disso. Entendeu? Você fala que o consumidor tem que estar no centro, você fala que tudo tem que ser pra ontem mesmo, você quer a hiperagilidade, você quer doses dopaminérgicas absurdas, o vídeo é curto, o texto é curto, tudo é muito curto. Estímulo. E aí você vira e fala, é uma geração extremamente superficial. Mari, e aí assim, qual a dica que você dá pra liderança, pra esses gestores que não são geração Z e tem que lidar com essa geração imediatista, que quer tudo pra ontem, que tá no centro de tudo? Porque é aquilo que a gente falou do conflito, né? Existe esse conflito. Então, a geração Z tá lá, falando e querendo tudo pra ontem e às vezes inconformado porque uma coisa vai demorar pra ser aprovada ou tem uma burocracia interna, enfim, no mundo corporativo. E o gestor não sabe lidar, né, como que ele se comunica, como que ele lida com isso e consegue transformar para essa pessoa que, assim, aqui não vai ser tão rápido ou tão na velocidade que você está acostumado, por exemplo. Perfeito. Eu acho que a geração Z é uma geração que busca muito por transparência,
Entendeu? Não adianta você ficar postando mão lá, uma de cada cor no seu feed e ela chegar na empresa e só ter, tipo, homem branco hétero, entendeu? Se na sua empresa é só homem branco hétero, então fala que é só homem branco hétero e banca isso, entendeu? Ela prefere muito mais essa conversa do que aqueles discursos do tipo assim, olha, fulano, aqui na nossa empresa a gente valoriza muito o senso de dono. Meu, geração Z odeia isso. Quem tem que ter senso de dono é o dono e o máximo de senso que ele tem que ter é o bom. Bom senso já tá ótimo, entendeu? Então assim, olha, o dono é ele, quem no final do dia, quem vai ganhar dividendos é ele, o seu salário é esse, o seu horário de trabalho é esse, espera-se de você isso, isso, isso. Você tá de acordo? Ponto, entendeu? É uma geração que ela consegue verificar informações muito rapidamente, entendeu? A geração X era uma geração onde tinha um monopólio da mídia muito forte. Entendeu? Você ia ter um vazamento de informação de uma Coca-Cola, de uma Pepsi, numa Globo? Nunca. Porque eles são os maiores anunciantes, eles jamais vão deixar o Bonner falar alguma coisa nesse sentido. E acabou, era aquela mídia de massa e você não tinha. O máximo você ia ter os fofoca de corredor e não ia ganhar a amplitude que se ganha hoje, um escândalo, um cancelamento na internet. Entendeu? Então, por exemplo, na job description, na entrevista, você vai lá, dá todo aquele discurso de diversidade, inclusão, somos unidos, nos amamos. E aí, em 2 minutos, essa geração Z, ela joga o nome da empresa no Jus Brasil, ela consegue ver quantos processos a empresa tem, ela vê o Glassdoor da avaliação, ela vai no Instagram da empresa, vê a galera limando, vai no LinkedIn. Então, assim, ela consegue conferir se aquela informação é verdade muito rapidamente, entendeu? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, você ter um alinhamento de expectativa logo no começo. Sabe? Não vem com aqueles discursos de não, se você se dedicar, se você ralar, você vai chegar lá. Lá onde? Entendeu? Lá onde? Ô Mari, e acho que para além disso, você falou, faz sentido essa questão da transparência, eu super concordo. E eu acho que tem um outro ponto que a gente veio de gerações que eu trabalho para pagar boleto. E aí a gente vai para uma geração Z que não pensa dessa forma. E que isso também é um ponto que para ela impacta para escolher um trabalho novo e acho que até para permanecer numa empresa, né? Tem uma questão de propósito, de o que essa empresa faz, qual é o impacto dessa empresa para mim, para a sociedade. Fala um pouco pra gente sobre isso. Bom, a minha visão, voltando mais uma vez essa questão, né, de qual que era o momento de mundo. Você vê, às vezes, outras gerações gargantando, tipo, não, porque na minha geração eu trabalhava na roça, no sol quente, não sei o quê, e eu fazia e acontecia. Beleza, na sua geração tinha TikTok? Então só tinha a roça mesmo ali pra você, naquele lugar que você nasceu, era trabalhar na roça, entendeu? Hoje a geração Z, muito do que ela olha em relação ao trabalho você tem... Vamos pegar oportunidades que geralmente são para cargos de entrada. Você tem no corporativo os cargos júniores e de assistentes. Você tem no varejo vendedor, e vai ficar com a pior escala quem entra. E você tem as redes sociais. Muitas vezes você viralizar no TikTok ou você ter um canal no YouTube, você vai ganhar mais do que um salário mínimo. Então, a geração Z, ela não compara a sua empresa com o seu concorrente. Ela compara com todas as outras possibilidades de fazer dinheiro. Dela ter um link de afiliados, dela fazer um Uber, dela fazer um iFood, dela fazer uma consultoria de tráfego. Ou seja, ela tem mais opções de fonte de renda que não são as mesmas que outras gerações tinham, entendeu? Quando você tem, por exemplo, numa época, Unilever, que era um dos maiores trainees desejados, e pessoas, tipo, 15, 20 mil inscritos, Por quê? Porque eram poucas multinacionais que tinham no Brasil, entendeu? Esse número de empresas aumentou, tanto de empresas vindo para o Brasil, tanto de empresas nascendo pela cultura do empreendedorismo. E hoje, a geração Z, o desafio dela é muito mais escolher uma carreira, porque hoje são tantas opções, do que ficar tipo, não, é isso aqui que eu quero pro resto da minha vida. Até porque muitas vezes as empresas trazem essa questão de, essa geração não quer mais ficar muito tempo numa empresa. Só que ninguém inverte a pergunta. Quantas empresas querem ficar muito tempo com uma pessoa também? Você tem uma geração Z que, se você pegar o resultado das Big Techs, uma pessoa hoje de 27 anos que ela pertence à geração Z, ela já tem visto mais ou menos uns 10 layoffs na carreira dela. Coisa que a geração X deve ter visto ao longo do tempo, sei lá, 5 layoffs, uma pessoa que já tá aí quase 40 anos de mercado, entendeu? Então ela também vê essa instabilidade. Pra que eu vou me dedicar muito a uma empresa, sendo que a qualquer momento podem me mandar um link de uma call agradecendo o meu trabalho? Entendeu? Então, assim, eu acho, voltando até a pergunta que você fez, a questão da comunicação. Primeiro ponto é entender contexto. Fulano não chega no horário. Vai ter uma reunião com ele. Por quê? Porque a primeira coisa que
que a geração vai entender. Ai, não chega no horário, que é um vagabundo, fica assistindo TikTok até de madrugada, não chega no horário. Tá, beleza, vamos conversar então. Fulano, queria entender, tá passando por alguma coisa e tal. Por que você vai fazer essa pergunta? Porque a geração Z é a geração mais medicada da história. Ela foi a geração que vê o boom da Ritalina. É a geração que menos bebe, menos fuma, tem uma questão comportamental e de campanhas contra o tabagismo, principalmente, mas também tem uma questão medicamentosa por uso de psicotrópicos. É uma geração ansiosa, a geração que é o boom da TDAH, é uma geração de depressão, ansiedade, transtorno de pânico e por aí vai. Então, uma das principais coisas que você toma remédio é não poder beber. Outro efeito colateral do remédio é o sono. Você não sabe se aquela pessoa ela tá medicada e por isso que ela não consegue acordar. Só que muitas vezes a pessoa entra na reunião no one-on-one já metendo o pau, dando a entender que a pessoa é uma vagabunda e irresponsável. Então, assim, entender esse contexto é uma premissa na comunicação hoje. Porque as realidades são completamente diferentes. Entendeu? Quando você passa a ter democratização do acesso, você não sabe a realidade de cada um. E eu acho que é papel, enquanto líder, entender a realidade de cada um e adaptar a conversa e adaptar a forma de exigir também, entendeu? Então, eu acho que essa é uma base da comunicação. Peraí, vamos ver lá o contexto. E aí você entende. Fulano, tá acontecendo alguma coisa? Faz alguma pergunta, aconteceu alguma coisa na sua família, alguma coisa assim, não sei o que lá. A gente sabe, o Brasil morre uma mulher a cada 3 minutos, você não sabe se na casa dele tem violência doméstica, por isso que ele não dorme, porque escuta a mãe gritando. Mas isso não passa na sua cabeça. Na sua cabeça passa o quê? Fulano é vagabundo ficando no TikTok. Com base em quê? Ele te contou? Que talvez às vezes seja mesmo. É um também estereótipo, né? Existe esse outro lado, entendeu? Então, eu acredito que é isso. Faz parte da sua maturidade enquanto liderança entender que você pode estar liderando pessoas com contexto completamente diferente. E ter esse mapeamento é importante, entendeu? Conhecer o time, né? Conhecer as pessoas que estão com você. Exatamente. E começar a sua comunicação a partir disso. Mari, a gente sabe que tem várias empresas que acabam sendo cases de sucesso, que conseguem ter um quadro de colaboradores de geração Z, conseguem engajar, conseguem reter esses talentos. E aí, na sua opinião, o que essas empresas fazem de diferente? Eu acredito que o básico, bom salário, bons benefícios. Se você olhar no TikTok, tem até uma trend lá que é o CLT Premium, né? Que são pessoas da geração Z valorizando os benefícios que elas têm e falando o quanto que elas gostam disso. E eu acredito que é clareza, porque olha que loucura, né? Parece que não, mas o ponto principal da geração Z que ela busca é estabilidade. Então, assim, aí eu falo até por experiência própria, né? Tenho a Nice House esse ano comemora 5 anos. E a gente brinca que a Nice House é a Ariana, né? Porque a gente fez aí em abril, 5 anos. Mas a gente enviou, né, um bolinho ali e tal, de parabéns para as pessoas comemorando aniversário de empresa. E praticamente todo o nosso time é da geração Z. E as pessoas têm 4, 5 anos de empresa, 3 anos de empresa, entendeu? Por quê? Porque a gente entendeu o que é importante para eles entenderam o que é importante pra gente, e o trabalho acontece. Agora, óbvio, tem geração Z que é irresponsável? Tem geração Z que é irresponsável, mas tem isso em toda geração. Tem isso em toda geração. Eu já trabalhei em um lugar que eu entrava na sala do presidente, o presidente tinha 60 e poucos anos e tava jogando paciência, 3 horas da tarde. Paciência era o TikTok dele. Sim. Entendeu? Isso... E aí, pra ele, não, porque não, fulano já construiu a carreira dele. Então, beleza, se ele já construiu a carreira dele e 3 horas da tarde ele vai jogar paciência, ele poderia estar jogando então na casa dele, né? E aí, tá aqui no lugar dele alguém que ainda não construiu. Pra 3 horas da tarde tá dando uma trabalhada, entendeu? Ô, Mari, você falou muito sobre comunicação transparente. E aí, quando a gente fala de feedback, a gente escuta muitos gestores falando assim, a geração Z, nossa, como eles são carentes, como eles precisam de feedback o tempo todo, como eles têm essa necessidade de ter esse retorno do trabalho, do que está sendo feito. E isso é uma verdade? E aí, aproveitando que você, né, comentou que hoje o seu time na Nice House, praticamente toda geração Z, você vê isso no dia a dia? Eu acredito que sim. Acredito que isso também tem um pouco da cultura brasileira, né? E, mais uma vez, rede social. É uma geração que você posta uma foto, você recebe. Se você tá lindo, se você tá zoado, se a pessoa adorou seu cabelo, se adorou seu look. Então, ela tá acostumada, ela cresceu com feedback constante. É uma geração que, vamos pegar, a gente tá falando de recorte, né, 95 a 2010. Então, tem geração Z que já tem 30 anos, tem geração Z que tá ali na casa dos 15, 16. Esse dos 15 anos, a mãe já postou uma foto dele logo quando ele nasceu.
Ele tá acostumado às pessoas comentarem E já é todas super as famoso, etapas né? da Desde que vida ele dele. nasceu. Exatamente, todas as etapas da vida dele. Antes dele nascer, já tá lá, eu tenho tantas bênçãos, mostrando se é azul ou rosa no chá de revelação, entendeu? Então, assim, é uma pessoa que cresceu com feedback constante. Então, no trabalho, o que que ela entende? Eu não sei navegar aqui, eu quero acertar. Onde que eu procuro um tutorial do YouTube que vai me falar como é que eu faço? Entendeu? Não tem. O tutorial do YouTube é o chefe na cabeça dele. Então, sim, né? E aí vai também dessa capacidade de liderar, de ir pontuando isso, entendeu? De tipo, olha, ou gamificar isso, né? Vamos transformar essa parte de feedback, então. Porque assim, às vezes, se pro chefe essa questão da constância de feedback é uma coisa que atrapalha ele, é uma coisa que toma tempo de agenda, poxa, como é que eu consigo dar feedback sem atrapalhar meu tempo de agenda? Entendeu? E aí você cria mecânicas disso. Incentiva também o feedback entre as pessoas, pra não ficar só centralizado no seu ponto de vista. Enfim, mas sim, é uma geração que cresceu sempre tendo um tutorial pra explicar pra ela algum caminho. E aí, quando chega no mercado de trabalho, o mercado de trabalho é bastante, né? E tem isso, assim, às vezes você entende o seu papel, enquanto, por exemplo, uma gerente de RH, ela entende o que é o papel de uma gerente de RH, mas qual que é o papel de uma gerente de RH nessa empresa? Entendeu? E isso só quem tá dentro da empresa vai conseguir explicar pra ela, por mais senior que ela seja, né? Então, eu acredito que, mais uma vez, a gente cai nesse ponto de comunicação, sabe? Entender que sim, é uma geração que tá acostumada a ter feedback em tempo real. Em outras áreas da vida dela, não só no trabalho. Tem um outro ponto que é muito comentado também, Mari, que é a questão da pressão, né? Que a geração Z, e acho que até você falou isso agora há pouco, no contexto de uma fala, que a geração Z não aguenta pressão, que a geração Z não está acostumada com essa pressão do trabalho. E assim, como que você acha que as empresas elas podem apoiar para que essa pressão, de certa forma, ela seja mais fluida para essa geração e como prepará-los para isso? Boa. Aqui pra mim tem 2 pontos, né? Qual é a pressão e o que significa não aguentar? É a pessoa chorar? É a pessoa desaparecer? Então, pressão vai passar, assim, por saúde mental, né? Na cabeça da geração Z, ela já tem uma pressão muito forte que é de se manter sã. Porque ela é uma geração muito ansiosa, é uma geração que até você acertar o remédio demora, é uma geração que se sente pressionada sim, porque quais são as... tem uma análise que eu acho muito interessante, né? Pra você entender uma geração, quem são os ídolos daquela geração. Os millennials, praticamente todos os ídolos são os fundadores de startups do Vale do Silício. Pra geração Z, são quem? Os youtubers e os influencers. Então, na cabeça dela, ela também acha que, tipo assim, talvez aos 15 anos eu já deveria ter estourado e não estourei. Né? Então, vai ficando cada vez mais novo a obrigação do sucesso. Então, ela já tem essa pressão interna, né? De tipo, o que vai ser da minha vida? O que eu vou me tornar? Um sentimento de que a educação ou todas as ferramentas que foram dadas para ela não são suficientes para ela navegar diante do mundo que está na frente dela, entendeu? Então, existe já uma pressão interna muito forte. E o segundo é em qual momento a pressão se torna prazer, tá? Porque vamos pegar uma visão de pressão do mercado financeiro. Bater meta, maximização do lucro e por aí vai. Existe um momento que a pressão se torna bônus. E é aquilo que a pessoa se concentra, entendeu? Então, assim, eu já trabalhei com clientes do mercado financeiro e eu escutava muito nas entrevistas do tipo, eu vou dar minha alma aqui 2 anos e depois eu vou vazar daqui. Ou seja, a pessoa estava condicionada a dar a alma dela por 2 anos porque ela entendia que no final de 2 anos ela ia ter dinheiro suficiente pra nunca mais precisar dar a alma, entendeu? Então, hoje, com a geração Z, a pressão tá sendo a pressão pela pressão? Pra, tipo, formação de caráter? Não, ela não aceita mesmo, entendeu? Então, assim, não, você vai se matar pra ganhar um bônus que, mais uma vez, viralizou no TikTok, é maior que o bônus que tá proposto pra ela. Então, assim, é um trade-off e é uma geração muito questionadora, entendeu? Por quê? Porque através da internet ela tem acesso a referenciais do passado. Ela viu os pais, ela viu o irmão mais velho, né? O millennial é o irmão mais velho da geração Z. Ela viu a quantidade de burnout, entendeu? Ela viu pai e mãe ausente em diversos momentos da vida porque estava no trabalho e não dando em nada, ainda não conseguindo nem ter uma casa própria, entendeu? Ela já tem aquela viés de que ela não vai conseguir se aposentar. Então, assim,
todo lado, digamos, de ônus precisa estar associado a um bônus equivalente, entendeu? E eu acho que hoje essa conversa é muito desproporcional. Que é muita exigência pra, tipo assim, parabéns. Mano, não vai, entendeu? Não tem como. É você achar que o outro lado da mesa também não tem capacidade de inteligência. E não tem acesso. E não tem Acesso à acesso. informação. Exatamente. Mari, a gente falou a geração Z, de certa forma, ela já, a maior parte, né, já está no mercado de trabalho. E aí, quando a gente fala da geração alfa, eles estão chegando, né? Eles vão chegar daqui a pouco. Sem experiência. E aí, como que, na sua opinião, essas empresas, elas podem apoiar essa geração que vai entrar no mercado de trabalho, que não tem experiência, e é o que você falou, não tem tutorial no YouTube, não tem um vídeo no TikTok falando como ela tem que fazer. Ela vai chegar no mundo corporativo, sabe, né, com a experiência da escola, ou às vezes da formação acadêmica, em curso ainda. E como que essas empresas podem apoiar essas pessoas que estão chegando, né, esses jovens que estão chegando? Cara, pra mim, mais uma vez, vai passar por isso, por esse entendimento, né? Porque não tem como responder isso no Brasil sem a questão da desigualdade social. Infelizmente, às vezes a gente pinta a geração Z como hiperprogressista, o que não é uma verdade no Brasil. A polarização política cruza todas as gerações. Hoje você não consegue mais falar de movimentos e culturas no Brasil sem passar por religião. O fenômeno evangélico no Brasil cresceu absurdamente, e é um fenômeno que passa muito por formação de valores. E tem muita gente que a galera pensa, a geração Z vai entrar no mercado com 18 anos. O Brasil é um país que tem criança de 9, 12 anos já trabalhando, ajudando a compor renda na família, né? Então, existe uma parcela da população que vai meio que se sujeitar, infelizmente, apesar de já estar sendo mais contestadora, a determinadas regras que ela encontra no trabalho. Mas eu percebo que as empresas, elas se movimentam muito por aquilo que elas enxergam que são as top universidades e os top talentos para mudar ali a forma delas se relacionarem com essas pessoas. E aí, eu acho que tem algumas coisas que vão ser meio que naturais, porque é o amadurecimento da liderança, né? Então, você percebe que em um determinado momento os baby boomers não vão ter mais condição de estar, nem que seja num board. A geração X vai subir para essas posições, os millennials vão subir para as posições ocupadas pela geração X, e aí eu acho que através dessa linguagem de comunicação via internet, que é um ponto em comum muito forte entre millennials e geração Z, o negócio vai melhorando, vai tendo mais fluidez, porque aí também a geração Z recebendo a alfa, né? Então, eu acho que através desses elementos, a comunicação e o entendimento desses contextos passa a ter uma distância menor, entendeu? Então, eu acho que isso faz parte de um movimento natural, evolutivo, vamos colocar assim. E o outro ponto é... Cara, eu acho que a gente vive um contexto de mundo que quer entender, assim, o que vai ter de tarefa pra geração alfa. Talvez seja uma geração que possa ser uma volta a carreiras mais artesanais. Porque, por exemplo, hoje, um diretor de produto digital, que tem um bom salário no mercado, tá muito mais ameaçado do que uma costureira. Entendeu? Sim. É uma geração que chega muito junto com o boom da inteligência artificial, né? Exatamente. E aí, pra responder isso, você tem que olhar pra uma série de coisas, que é a teoria da internet morta, que é a internet onde só vão ter agentes de IA navegando. E aí, eu acho que é um momento que você começa tipo, vão ser muitas novas profissões, entendeu? Pra essa geração. Essa primeira galera, que geralmente é a geração de transição, eu acredito que vai pegar muito um boom de e-commerce, de vendas, do novo varejo, dessa associação que tá acontecendo agora com a mídia e o e-commerce, mas eu acredito que vão ter aí algumas carreiras que são mais artesanais vão voltar a emergir. Ô, Mari, você falou um pouco desse lance da comunicação e que onde a geração Z recebe a alfa. Só que a gente tem um ponto que ficou muito em alta recentemente com alguns vídeos que surgiram na internet, de que a geração Z não quer ser líder.
eles não querem ser líder, e aí tem um pouco daquilo que você trouxe do, né, o que eu vi dos meus pais e tudo mais. E realmente você acha que eles não querem ser líder? É, de fato, às vezes um estereótipo de um recorte que não é da sua totalidade, porque é o que você falou, assim, as pessoas, né, os baby boomers vão saindo e a gente vai tendo essa escala, né? E aí, a geração Z, eles teoricamente teriam que, né, seriam os próximos líderes, mas o que a gente ouve do dia a dia eles não querem ser líderes, eles não querem essa responsabilidade de liderar pessoas, de dar feedback, enfim, eles não querem estar nesse papel. Eu acho que aqui tem 2 pontos, né? O Brasil carece de liderança em inúmeras áreas. Lideranças políticas, liderança... até na seleção brasileira. Você não sabe quem que você bota de técnico hoje, né? Então, existe essa carência de, tipo, exemplos de liderança. Do outro lado, eu acho que essa questão de liderar ficou até parecido com a carreira de professor. Que a pessoa reclama tanto daquilo que ela faz, que obviamente ninguém quer fazer o que ela faz. Entendeu? Porque, assim, a boa parte dos líderes, eles só trazem, tipo, o quanto é difícil, o quanto é complexo, o quanto não tem tempo pra nada. Só reclama, entendeu? Quem quer que seja um... Você fala, meu Deus, a pessoa já tá falando que é tão ruim, por que eu quero isso pra minha vida? Entendeu? Então, eu acho que tem esse efeito colateral, sim. Liderança não é sobre você querer ou não querer, é sobre você se formar, se tornar, ser preparado para, entendeu? Hoje a gente percebe... tema de sucessão, ele é atrelado à herança, né? Você vai falar de sucessão de liderança em empresa, a maior pauta associada é como é que você passa o bastão de uma geração para outra da família que detém aquela empresa. Mas como é que você fala de sucessão de liderança quando você simplesmente precisa preparar alguém para o seu cargo para você ir para outras oportunidades, entendeu? Então, eu acho que hoje, quando a geração fala que não quer ser líder, ela não quer ser aquele líder. Aquele líder que ela vê diante dela, entendeu? Com todas aquelas reclamações que ele faz sobre estar naquela cadeira. Então, pra mim, é isso. O reflexo é uma total ausência de preparação em termos de ser liderança. Porque se você pegar o lado bom de uma liderança, vamos trazer que é a autonomia, que é o salário, que é a maturidade, que é o conhecimento, que é a exposição, tudo isso. Isso é falado com qual frequência? Baixíssima. Entendeu? Então, aí você corta pra vida de uma blogueira, de uma influencer, que fala que todo dia a vida dela é maravilhosa, por mais que não seja. Mas, ai, olha o helicóptero que eu ganhei do meu noivo. Ai, olha que minha empresa dá super certo. Ai, eu tô aqui viajando numa segunda-feira, numa lancha. Aí, quem que essa geração vai querer ser? É meio óbvio, né? Então, eu acho que tem muito disso, assim... Como que a liderança está preparando e como que ela está se vendendo enquanto liderança para que alguém queira ocupar o cargo dela, sabe? Essa parte de comunicação é muito forte, né? Eu queria até fazer uma pesquisa há um tempos atrás, por exemplo, Malhação, né? Malhação foi um boom ali de conteúdo, entretenimento para a geração dos millennials, anos 90, né? E boa parte das novelas da Globo, as profissões de sucesso que apareciam na novela eram publicitários, né? Ou relacionados à comunicação. Foi um boom de inscrição em publicidade. Hoje você vê a quantidade de gente que faz harmonização facial. Um boom em biomedicina, o dentista, enfim. Então, assim, é só você vender que aquilo ali é uma imagem de sucesso, que você vai se dar bem, que é uma profissão legal, que as pessoas vão. A quantidade de gente que quis largar tudo pra ser desenvolvedor, pra ser UX, entendeu? Aí você vai lá, cansado, já manca, que não aguenta mais usar salto aos 50 anos, tá de saco cheio, não tem tempo pra nada, só reclama, é grossa com todo mundo. A geração Z não quer ser líder. Quem quer, fia? Nem você tá querendo. Isso mesmo. Mari, é super gostoso o papo, mas pra gente encerrar, eu queria te fazer... Na verdade, eu queria te fazer uma pergunta que vai ser mais ou menos uma dica aí pra quem tá assistindo. E eu sei que muitas empresas, muitos RHs, o tempo todo se perguntam, né? Como eu faço pra que a minha empresa ela seja atrativa pra geração Z? E aí, né, com todo o seu conhecimento, o que você daria de dica pra essas empresas? Tá, vamos lá. Dica número 1, básica. Paga direito, não fica querendo tirar o sangue. Primeira coisa, se na sua empresa tem horário de trabalho das 9 às 18, que seja das 9 às 18. Se for ficar mais, paga hora extra. Primeira coisa, tipo assim, para de querer bancar o esperto, entendeu?
número 1, não precisa ter puff colorido, que a geração Z prefere 1000 vezes trabalhar remoto do que com puff colorido, mas já que tiver aí, paga o transporte público, né? Coloque um horário que você entenda que às vezes a pessoa tá saindo a 2 horas de distância, vai pegar ônibus, né? Então, assim, tenha um mínimo da consciência de senso da cidade onde você está inserido, né? Segundo ponto, seja claro em como que a pessoa vai ser avaliada, né? Não venha falar para ela ser de um jeito e depois na avaliação as métricas são outras. Então, mais uma vez, tô trazendo pontos práticos do que é transparência no ambiente de trabalho, né? E segunda coisa é, gente, isso eu falo com uma profissional de marketing e também com ter uma empresa, né? Tem até um limite de onde dá para enfeitar a noiva. Entendeu? Tem até um limite de onde dá pra falar que aquilo é bom e esconder uma situação. Tem hora que você precisa, de fato, resolver dentro de casa e resolver, entendeu? E resolver. Tem limite em relação à forma de assédio, né? Eu falo da publicidade. Todo ano na publicidade tem o quê? A planilha das agências. A planilha das agências é aquela Excel, onde a galera mete o pau nas agências. Todo ano são as mesmas reclamações. Assédio da liderança, a gente tá aqui se matando com um projeto com prazo extremamente mal planejado enquanto o líder tá em cane. Ou seja, não dá mais pra falar que determinados problemas você não sabe o que estão acontecendo na sua empresa. E aí, ou você vai tratar, ou você vai bancar que é daquele jeito mesmo. Entendeu? Então, eu acho que esse é um ponto, assim, até onde você quer ficar enfiando coisa embaixo do tapete e achando que em determinado momento, com o tempo, as coisas vão se resolver. Gente, tem muita coisa que com o tempo só piora mesmo, entendeu? E pra mim, essa questão de atratividade é menos sobre fluffs, né? Sobre termos, sei lá, Red Bull à vontade, e mais sobre o que a pessoa busca num trabalho. Ela busca, através do trabalho, poder ter coisas, ou seja, ela quer o dinheiro dela, ela busca reconhecimento por aquilo que de fato foi ela que fez, e ela busca entender quais são os caminhos que ela tem de crescimento ali. Ponto. Volta pro básico, entendeu? Eu acho que nesse momento, o que as empresas precisam fazer é volta pro básico. A era do puff passou. A era do trabalho enquanto eles dormem passou há muito tempo. A pandemia foi a maior prova de que isso passou. Você vê várias empresas dessas, assim, que ficam com esses negócios de ficar batendo bumbo, gritando de venda, sendo aloprada nas redes sociais, entendeu? Então, eu acho que é isso. É entender que em cada momento tem o que hypa e o que não hypa, e nesse momento não é mais hypado essa figura da pessoa que não dorme mais pra viver só em detrimento do trabalho, entendeu? Isso pra nova geração é completamente cringe. É uma pessoa que ela é vazia em outras redes dela, é uma pessoa que não conseguiu construir família, não conseguiu construir amigos, não conseguiu construir experiências pra si mesma, de tipo ir viajar sozinho, entendeu? E é realmente o tipo de liderança e tipo de pessoa que a geração Z não quer se tornar, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, a honestidade, tanto para com o outro quanto para você mesmo, entendeu? Show. Mari, que incrível, adorei o papo. Obrigada, muito fico feliz. Obrigada. Obrigada pela sua condução, pelas perguntas. Imagina, também. Obrigada a você por aceitar o nosso convite. Eu abri o espaço para você, né, como que as pessoas te encontram, como que elas conseguem aí, se quiserem aprofundar um pouco mais nesse tema com você. Perfeito. Pode me encontrar em marigalindo.com ou também em @marigalindo nas redes sociais, tanto Instagram, LinkedIn. O TikTok eu uso para uma outra finalidade, então essas daí pode me mandar mensagem lá que eu super respondo, e é um assunto que eu gosto bastante de trocar, conversar, então, enfim, estou super à disposição. Obrigada. E para você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada. Se você conhece alguém que está enfrentando o desafio com a geração Z, encaminhe esse episódio, acompanhe a gente no YouTube e no Spotify, fica de olho nos próximos episódios. Obrigada, até lá!